Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando juntos aqui para estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, não é? E Paulo Renato. E vamos em frente aqui no nosso estudo, lembrando que nós estamos na primeira parte, no capítulo 2. Esse capítulo 2 que trata do maravilhoso e do sobrenatural. Na semana passada nós iniciamos o item 14 e lemos aí até a 6ª questão, 7º ponto aqui. Agora vamos entrar no 7º, né? Quando Kardec diz o seguinte: a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam um estudo sério, perseverante e aprofundado. Cada ponto desse, né, que tem aqui no item 14, eles são fundamentais, né, porque são pequenas frases, mas que têm uma profundidade muito grande. Quando Kardec diz que a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Muita gente hoje em dia já entende a importância do que está escrito aqui. Outros ainda não. Mas não é possível nós conseguirmos entender a doutrina espírita na sua plenitude sem um estudo sério, perseverante e aprofundado. Foi por isso que algumas décadas atrás a Federação Espírita Brasileira começou um trabalho muito bom, né? Inclusive com apostilas muito boas, nos auxiliando de forma que os grupos espíritas espalhados por todo o país e até pelo mundo tivessem uma base, né, um norte para estudar a doutrina. E de lá para cá nós vemos que as casas espíritas, graças a Deus, hoje em dia, a gente pode dizer que quase que a plenitude delas valoriza bastante a questão do estudo. São estudos sérios, estudos aprofundados, não necessariamente utilizando-se da apostila da FEB, mas partindo desse mesmo princípio de que era necessário um estudo metódico, perseverante, continuado. Não tem como você fazer... As pessoas falam, eu já fiz um curso. Ué, fez um curso e não estuda mais? Não. A gente está aqui na rádio, cada vez que vai dar um estudo, cada vez que a gente vai fazer um programa, a gente vai ler. A gente vai tentar entender, e muitas vezes um programa que a gente já fez há 1, 2 anos atrás, que a gente vai repetir o programa por algum motivo, o tema sempre, a gente precisa revisitar alguns temas. Eu falo, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? E eu lembro acho que é Paulo de Tarso, não é Emmanuel que fala que o Evangelho de Jesus tem vida própria. À medida que a gente vai crescendo por dentro, a gente vai enxergando coisas que não enxergava antes. Assim é com a doutrina também. A cada ano que passa, que a gente lê o Evangelho, relê de novo, a gente vai compreendendo cada vez melhor. Não é isso, Paulo Renato? Sim, com certeza. A doutrina espírita, ela é fácil, como se diz, né, na sua superficialidade, na sua compreensão superficial. Mas para compreender toda a sua extensão e benefício, é necessário debruçar-se sobre ela, como sugeria a própria Allan Kardec, debruçar-se sobre ela num estudo não só metódico, continuado, mas com um grau de aprofundamento, de forma que se possa extrair dela, dos seus conceitos, da sua filosofia, um roteiro seguro para a vida particular e de alguma maneira para a vida pública, como sugere Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, realmente, a doutrina espírita parece fácil na compreensão do seu conteúdo, mas não é tão fácil se não se para pensar a respeito.
né? E Kardec mesmo havia dito que era necessário, e ainda hoje era necessário formar espíritas lúcidos, esclarecidos. Então não basta ver para crer ou compreender. Ver sem os elementos necessários ao raciocínio lógico, ao raciocínio que possa de alguma forma remontar as causas, os porquês daquilo que se vê, ver só por si só não é fator, não deve ser, nós não devemos considerar como fator de convencimento, não para o outro, mas para nós mesmos, né? Muitas coisas que nós não compreendemos hoje é porque, embora lendo, estudando a doutrina espírita, é porque nós não temos os chamados subsensores, os elementos ainda necessários à compreensão daquilo que nos escapa no momento. Mas estamos nessa busca constante de aprendizado e, como o Eduardo falou, continuamos, de alguma forma, tentando penetrar com o nosso raciocínio limitado nessa grandeza que é a doutrina espírita. Mas quando ele fala aqui que é toda uma ciência e toda uma filosofia, nós relembramos no próprio Livro dos Espíritos, no capítulo 1, item 5, quando Allan Kardec fala o que é o Espiritismo. Ele diz: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, quando ele se refere aqui à ciência, ele está se referindo à ciência espírita, esse conjunto novo de aprendizados ou de ensinamentos que a doutrina espírita nos sugere, coloca à nossa disposição. Então, nós sempre repetimos a mesma questão, mas me parece ser necessário. O Espiritismo, ele não é uma ciência laboratorial, uma ciência de investigação no campo da matéria em si. Ele sonda com os instrumentos apropriados a alma e as suas relações, onde quer que ela esteja. E é uma filosofia porque as consequências desse aprendizado, dessa sondagem, naturalmente estabelece uma ética de comportamento. Ele atende à razão, não é? E nós observamos nesse texto que você leu, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele usa o artigo definido a. É uma coisa que nos chama a atenção, porque ele não coloca o Espiritismo como mais uma ciência simplesmente, não é? Se ele tivesse usado uma, seria indefinido ainda. Mas quando ele diz é a ciência nova, quer dizer, é aquela que vem fazer claridade e trazendo resposta às nossas indagações mais antigas. É isso aí. E ele ainda continuando aqui, ele diz, o Espiritismo, né, nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É interessante essa questão porque as verdades que o Espiritismo nos revela, nos traz, coloca à nossa disposição, à disposição do nosso raciocínio, essas verdades sempre estiveram distritas, restritas ao âmbito da ciência dogmática, seja ela qual seja, a ciência materialista ou a ciência religiosa, porque a religião também é uma ciência nesse sentido que Kardec deu aqui sobre o Espiritismo. Então nós sempre pensamos, raciocinamos sobre esses fenômenos que Allan Kardec levanta aqui no Evangelho, sempre raciocinamos sobre eles como coisas maravilhosas, sobrenaturais, como derrogações, todos eles, das leis de Deus. Allan Kardec até escreve, anota, dizendo que não competia a ele dizer se Deus, em determinado momento, resolveu interferir na sua obra, alterando esse ou aquele fenômeno, mas ele diz que no cômputo geral nós vemos que as leis de Deus seguem uma regularidade, uma permanência, de modo que não se dá para admitir, em linhas gerais, uma interferência de Deus alterando as suas leis para atender esse ou aquele capricho humano. Sim.
porque o próprio Paulo de Tarso falou que, em Coríntios, se eu não me engano, salvo engano, alguém pode procurar isso com mais clareza, falou que, no que diz respeito às preces, muitas vezes nós não éramos atendidos quando solicitávamos algo na prece, com o recurso da prece. Mas se não somos atendidos quando solicitamos na prece alguma coisa, é porque pedimos sem sabedoria para utilizarmos aquilo, se conseguido, aquilo que pedimos, para utilizarmos tão somente nos nossos gozos, né? Nos nossos prazeres. Então, naturalmente, Deus não vai subverter as suas leis para atender a caprichos humanos, para que nós obtenhamos aquilo que pedimos tão somente para usar de forma pessoal nos nossos gozos, né, nos nossos caprichos. Egoísta, né? De forma egoísta. Então, nesse sentido, não há nada de maravilhoso, nada de sobrenatural. Então, como nós dizíamos, o Espiritismo não traz nada de sobrenatural nesse sentido que nós estávamos acostumados no uso dessa palavra, como derrogação das leis de Deus. Então, quando Kardec coloca aqui, fala sobre ciência e filosofia, naturalmente ele está dando uma nova interpretação, trazendo para nós novas formas de entender, digamos, essas ciências, né? Essa ciência nova, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 5, como nós já havíamos nos referido, e naturalmente essa nova maneira de enxergar a filosofia, porque no sentido lato, a filosofia é essa busca da sabedoria, né? A filosofia por si mesma, ela busca a causa das causas, por isso que ela, no conceito, não sei se de todos, mas de muitos, ela é a ciência da ciência, ela paira acima de todas as ciências, porque delas, das ciências, das verdades contidas nas ciências, a filosofia toma-as todas para estabelecer novos parâmetros, novos paradigmas, de forma que oriente o nosso raciocínio, o nosso coração na vida na Terra, para a vida na Terra. Então vamos dando continuidade aqui, vamos pro item 8 agora. Na verdade, esse tópico 8, né, do item 14, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos aqui no capítulo 2, do Maravilhoso e Sobrenatural, item 14. Agora vamos para o tópico de número 8, quando Allan Kardec diz o seguinte: o Espiritismo não pode considerar crítico, sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado, com paciência e perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures, que não dos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado, e cuja refutação faça não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios, aquele finalmente que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que aqui lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Muito correta essa colocação de Kardec. Eu sempre tive por essa base também, mesmo lidando com pessoas que não conheciam a doutrina e faziam críticas. Eu lembro que na faculdade de psicologia eu conversava muito com os amigos, colegas, professores sobre as questões envolvendo o espiritismo. Até porque a psicologia ela vai tratar de muitos assuntos que acabam levando a explicações que o espiritismo fornece e que a própria psicologia não encontra ainda explicação. E aí muitos questionavam que o espiritismo não era ciência, que não tinha como comparar uma coisa com a outra. E aí eu dizia o seguinte: não, tudo bem, ainda que vocês não conheçam a doutrina,
e eu fui fazer o trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, a monografia, baseado na questão da mediunidade e pegando os estudos que os próprios pesquisadores da época, o Jung, o próprio Freud e tantos outros, né, o Maslow, o Carl Rogers, que eles faziam sobre esses fenômenos e que eram pouco divulgados, mas que haviam biografias mostrando que eles estudaram sobre isso. E nós conversávamos sobre temas como reencarnação, que o próprio Jung pesquisou, sim, teve dificuldade em admitir, mas ele sabia dessa realidade. Tanto é que no livro de memórias dele, né, Memórias, Sonhos, eu esqueci o nome exato do livro, mas é um livro de memórias dele, ele faz diversos relatos de experiências mediúnicas. Se eu não me engano, a avó dele... Memórias, Sonhos e Reflexões, acho que é esse o nome. Acho que era médio de efeito físico. Sim, então ele teve várias situações que ele presenciou, ele teve sonhos lúcidos. Enfim, o próprio Freud foi filiado à Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Claro que ele se mantinha reservado, ele, como estudioso, ele queria saber o que era aquilo, mas ele tratava isso como ciências ocultas, né, ocultismo. Então ele já tinha muito problema com a psicanálise, ele não queria entrar em um outro ramo de batalha e ele preferiu se concentrar na psicanálise. Mas fato é, conversando com esses professores, quando eu apresentava os argumentos que eu estava trabalhando na monografia, eles não refutavam. Eles simplesmente diziam que não sabia explicar. Então, quando você pegava uma mediunidade de um Chico Xavier, onde ele recebia psicografias cuja assinatura batia com a assinatura do encarnado enquanto aqui esteve, né, o desencarnado dava a mensagem e via-se que a assinatura era semelhante, algumas vezes idêntica. Como é que o Chico poderia reproduzir isso se ele sequer conhecia aquela pessoa enquanto encarnada? As informações que chegavam, que muitas vezes era do desconhecimento da própria família. Porque se ele estivesse lendo a mente da pessoa, o que já seria algo extraordinário, ele não poderia ler o que não está na mente da pessoa. Então muitas vezes a família recebia a mensagem, não reconhecia nomes, não reconhecia endereços, não reconhecia situações e posteriormente a família investigando via que a mensagem estava correta. E aí, diante desses fatos, teve um professor que ele me falou o seguinte, ele falou: Eduardo, ele era ateu, uma pessoa muito inteligente, mas muito, muito humilde, uma pessoa muito simples. Ele falou assim: Eduardo, tudo que você está me falando eu não tenho como refutar. E eu te confesso que nessa altura da minha vida, eu não me sinto preparado para abandonar tudo que eu construí para começar de novo. Ele inclusive ia fazer um pós-doutorado na França. Uma pessoa muito inteligente, mas ele teve a humildade, ele não chegou para mim e disse: não, isso aí é tudo mentira. Ele falou que Kardec disse aqui: olha, eu não tenho, nessa altura da minha vida, condições de abandonar tudo que eu construí para estudar isso daí e tentar entender. Não tenho como dizer que isso é uma inverdade, não tenho como dizer como isso é uma mentira, eu simplesmente não tenho argumentos para refutar este fato, se é que ele se deu dessa forma. Então é essa grandeza, né, que Kardec pede dos críticos, porque você criticar algo que você não conhece, você acaba tendo a grande chance de incorrer em erros muito sérios. É o que nós vemos hoje em dia aí. Sim. Na ciência. A gente está vivendo uma pandemia, cada um vem com uma teoria. Nós vimos que as próprias autoridades científicas mundiais, desde que começou a pandemia, cada hora eles mudavam a orientação. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente ainda, né, agora que se tem mais informações, do que ocorreu. Mas no começo, a própria OMS, que é uma referência mundial para todos nós, ela cometeu uma série de equívocos, não por erro proposital, mas porque não sabia. Foi se construindo o conhecimento. E até hoje você vê pessoas com teorias que não se baseiam na realidade por falta de um conhecimento mais aprofundado do tema. Acho que é isso que Kardec está mostrando para a gente. Vale para a doutrina espírita, vale para toda e qualquer ciência, para a vida. Né? Ele deixa critérios aqui, olha. Esse crítico sério, ele convida a esse estudo aprofundado, com paciência e perseverança, quer dizer, aquela determinação, né? E a maioria de nós ainda não tem essa determinação de propósito, porque no dia que nós formos mais determinados com o ideal que já
elegemos, as coisas acontecerão bem mais. Imagina alguém chegar para você, Miranda, para mim, o Paulo Renato, olha, eu quero que vocês façam um estudo crítico sobre o budismo. Não posso. Não é? Como é que eu vou fazer? Eu não conheço o budismo, conheço superficialidade. Conheço algumas ideias gerais. Agora, se eu quiser fazer um estudo crítico sobre o budismo, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, pesquisar, conhecer, para aí sim eu poder fazer esse tipo de avaliação. Kardec, sempre muito prudente, né? Ele coloca essas questões no próprio Livro dos Espíritos, na introdução, no item 7 e 13, falando justamente dessa necessidade do estudo da doutrina espírita, que abrange toda uma gama de temas necessários à compreensão para o nosso dia a dia, para vivermos melhor. Mas a gente observa que muitos daqueles especialistas de ontem e de hoje, especialistas não necessariamente das academias, mas os especialistas, entre aspas, do dia a dia, aquelas pessoas que convivem conosco e que julgam conhecer do Espiritismo tudo, e fazem afirmações que próprio Allan Kardec diz, que aqui nós já lemos e vamos ler continuando. Kardec diz que falar de fatos que o Espiritismo não aceita, né, que o Espiritismo não tem como nas suas bases, né, como verdade nas suas bases, é demonstrar desconhecimento. Mas nós temos esses donos da verdade, que somos nós em alguns momentos, em todas as áreas, nas experimentações científicas, né? E, repito, no nosso dia a dia, aquelas pessoas que de tudo acham que conhecem e conhecem com profundidade. Mas os benfeitores espirituais, eles nos dizem que a verdade, a razão, muitas vezes pertence ao orgulhoso, né? Isto é, pelo que eu entendi, muitas vezes a pessoa, no seu excesso de orgulho, atribui a si a razão para tudo, né? Então eu acho interessante essa colocação, muito realmente interessante, quando os benfeitores, os amigos espirituais, fazem essa colocação que muitas vezes a razão pertence ao orgulhoso, né? Então às vezes a gente quer, por orgulho, ter todas as respostas sobre tudo. Mas nós temos, né? E precisamos ter essa humildade de reconhecer. Estamos chegando ao final de mais um programa, né, com importantes reflexões da importância do estudo da doutrina, da perseverança, que a gente saiba que os maiores beneficiados, né, de estudarem a doutrina somos nós mesmos. Ninguém deve estudar doutrina espírita para demonstrar conhecimento, saber, né, dizer que é um PhD em espiritismo, que conhece da primeira pergunta à última do Livro dos Espíritos. Não é esse o objetivo. Nós estudamos doutrina espírita para nos tornarmos pessoas melhores, para podermos viver melhor, lidarmos melhor com as dificuldades e com as pessoas, aprendendo a sermos úteis, em nome do Cristo. Obrigado ao Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, ao Jefferson na técnica e a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez aí no seu radinho de pilha, pela internet. Muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês para continuarmos o nosso estudo da Revista Espírita de 1858
a 1868, números pares. Obrigado pela audiência de vocês neste trabalho. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Então, meu irmão Astênio, vamos dar continuidade ao nosso Vamos, trabalho? Se Deus quiser, e graças a Deus. E graças a Deus. Temos a oportunidade de estudar a Revista Espírita, ter contato direto com Allan Kardec, né? Perfeito. Com o pensamento dele. Então, hoje, nós já estamos estudando, né, a Revista Espírita de fevereiro de 1858. Passamos alguns programas estudando a revista de janeiro, e no nosso último programa nós entramos na revista de fevereiro. E hoje nós vamos estudar, na Revista Espírita de fevereiro, a escala espírita, não é? Este é um tema já bastante conhecido dos espíritas, porque ele está no Livro dos Espíritos. Então, aqui na Revista Espírita de fevereiro de 1958, tem até uma nota de rodapé do tradutor, em que ele, referindo-se ao tema, ele diz assim: classificação modificada mais tarde por Allan Kardec, quando do aparecimento da segunda edição francesa, que foi a definitiva de O Livro dos Espíritos. Então, essa escala espírita, Kardec a aperfeiçoou, né, continuando com as suas observações, com as revelações dos Espíritos, ele a aperfeiçoou, e na segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi a definitiva, né, ela está mais completa do que está aqui, mas aqui já tem muitas informações interessantes para a gente. Então, ele, tratando da escala espírita, ele começa pelos espíritos de terceira ordem, né? Obviamente que aqui é um trabalho didático, não é? Ele observando as qualidades, né, as condições, os valores dos diversos espíritos que teriam se manifestado, ele verificou que poderia dividi-los assim, né, em ordens, classes, né, e daí por diante. E aí ele começa pela terceira ordem, que ele intitulou de espíritos imperfeitos. É importante nós aproveitarmos esse estudo para fazermos uma autoanálise, porque se existem espíritos imperfeitos, existem também homens imperfeitos, porque nós não nos tornamos diferentes porque desencarnamos. Se ao desencarnarmos somos espíritos imperfeitos, se nos enquadramos em alguma dessas classes, né, ou em alguma dessas ordens, é porque como homens também nós estamos nessa mesma classe, né, ou nessa mesma ordem. Então, na terceira ordem temos os espíritos imperfeitos, e aí Kardec começa trazendo as características gerais dos espíritos imperfeitos, ou espíritos de terceira ordem, ou da terceira ordem. Nessas características gerais, ele diz que esses espíritos da terceira ordem, nesses espíritos existe a predominância da matéria sobre o espírito. Obviamente que Kardec não está dizendo que existe corpo material nesses espíritos. Matéria que ele está falando aqui não é matéria física, são os valores materiais, não é? Então, diz assim, predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Então, o espírito ainda mais caracterizado no seu dia a dia, voltado para o mal do que voltado para o bem, senão não seria espírito imperfeito. Então, propensão para o mal, ignorância. Então, normalmente, é criatura que é vazia de conhecimentos, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Agora, é interessante que nós devemos levar em consideração que o espírito, para ser imperfeito ou de terceira ordem, ele não tem que acumular todos esses desvalores aqui, né, de ignorância, orgulho, egoísmo, etc., né? Basta que ele tenha um desses valores e ele já é espírito imperfeito, porque como vamos dizer que um espírito orgulhoso é um espírito bom, né? Que o espírito egoísta é um espírito bom. Então basta ter um desses defeitos, né, dessas qualidades negativas, né, para que esteja enquadrado na terceira ordem categoria de espíritos imperfeitos. Quer fazer algum comentário? Sim, na realidade, né, eu diria, né, que todos nós que estamos aqui no planeta, né, e estamos estagiando aqui no planeta, somos pessoas imperfeitas.
né? Mas a própria doutrina espírita, o próprio Allan Kardec disse: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se modificar. Ora, pela sua transformação moral e pelo esforço, né? Exatamente. Então isso significa que, se nós estamos aqui, estamos exatamente para compreender que estamos apenas num estágio, e nesse estágio nós temos que buscar o nosso progresso, que é a nossa mudança moral, como o Astênio falou, e esse é um esforço. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa materialista, no sentido assim, meu carro, minha casa, minha mulher, tudo meu, né? E eu sou uma pessoa presa a esse lado materialista. Quando eu desencarno, para que vocês entendam, eu continuo apegado a esse tipo de coisas. É isso que Allan Kardec coloca e classifica. Se eu sou muito orgulhoso, se eu sou muito vaidoso, eu continuo na outra dimensão tendo essa negatividade. Então, ele fez uma classificação geral, colocando, vamos dizer assim, tudo junto. Dá a impressão também, né, para quem é leigo, que você tem que ter todas elas. Não, basta ter uma, como o Astênio falou. Você tendo uma dessas características negativas, você já está enquadrado dentro dessa escala. Sim. Aí, prosseguindo sobre os espíritos imperfeitos ou da terceira ordem, Kardec diz que eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, né? Obviamente que a compreensão mesmo de Deus, a compreensão total de Deus, nós só vamos ter quando nós nos tornarmos espíritos puros, né? Até porque o próprio Cristo, no Sermão do Monte, ele disse que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né, ou compreenderão a Deus. Então, a nossa compreensão plena de Deus depende do nosso grau de purificação. Agora, os espíritos da terceira ordem, eles têm apenas uma intuição de que Deus existe. Se perguntar a eles se Deus existe, a maioria vai dizer que existe, mas acreditam que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Exatamente. Né? Assim como tantos homens. A maioria, né, nossa, né? Porque nós viemos de esferas mais inferiores. Já estamos na Terra, que já é um planeta classificado de provas e expiações, já mudando para regeneração, né? Isso. Então o mal ainda prevalece sobre o bem, né? Por isso que nós estamos, através de Deus, tendo a oportunidade, neste momento encarnado, de nos melhorarmos para podermos ter mérito de amanhã estarmos num planeta regenerado. Perfeito. E aí, prosseguindo nos espíritos imperfeitos, né, em terceira ordem, Kardec disse: nem todos são essencialmente maus. É importante nós guardarmos essas informações de Kardec, né, senão a gente fica sempre se repetindo. A gente estudou alguma coisa há 30 anos na doutrina espírita, nunca mais se reciclou, não estudou mais nada, né, e aí quer ensinar a doutrina espírita para os outros. É verdade, 30 anos depois. Então, assim, nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Então não são só os espíritos maus que estão classificados como espíritos imperfeitos. Existem aqueles que não são essencialmente maus, em que há neles mais leviandade, inconsequência e malícia, né? Uns não fazem o bem nem o mal. Então, pode estar enquadrado na terceira ordem, espírito imperfeito, sem fazer o mal, porque uns não fazem o bem nem o mal. Mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, isso aqui é super importante, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Perfeito. Então, o espírito ou o homem, né, ter dureza de coração, a ponto de negar atendimento, de negar socorro a alguém, já revela a sua inferioridade. Perfeito. Né? Aí ele completa esse parágrafo dizendo assim: outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando surge a ocasião, ou quando a ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então, na mesma
ordem, né, que é a terceira ordem, nós temos aqueles que não fazem o bem nem o mal, e temos aqueles que ficam felizes quando surge uma oportunidade deles realizarem o mal, deles fazerem o mal. Então é uma classificação muito importante, porque se nós analisarmos assim em termos de planeta, é exatamente um planeta de prova e expiação, onde o mal prevalece sobre o bem. Sim. Tomara que não aconteça isso com a gente, né? Que o verdade. bem já prevaleça na gente. É verdade, né? acredito que sim. Então vamos prosseguir com Kardec. Diz ele assim, são só, lembrando, né, alguém pode estar entrando agora, que nós estamos falando da escala espírita sobre os espíritos de terceira ordem ou espíritos imperfeitos. Aí Kardec diz, podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Então, embora uma das características possa ser, né, a ignorância, não necessariamente, porque podem ter espíritos muito inteligentes classificados como espíritos imperfeitos ou de terceira ordem. Ele fala, podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Então ele pode ter curso de doutorado, mas mesmo assim as suas ideias são meio pueris, né? Os seus sentimentos são pífios. Né? E a gente conhece, né, Astênio, até pela mídia ou até mesmo pessoalmente, pessoas que são assim extremamente cultas, né? Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas assim, vivenciei situações em que a pessoa era um exímio médico que operava pessoas com câncer. Uhum. Então, quer dizer, um homem com uma cultura, né? Oncologista, né? Oncologista cirurgião, né? Uhum. De cabeça e pescoço. O cara fantástico. Mas ele tinha um problema. Qual era o problema? Mulher. Então, mesmo casado... As paixões. Mesmo casado, né? Tendo uma família muito boa, né? Uhum. Ele buscava... quando ele se fascinava por alguém, buscava ter, né, alguma coisa com aquela pessoa. E isso mostrando o quanto ele era frágil com toda a cultura, né? Falava inglês, aquela coisa toda, cultura que ele tinha. Uhum. Era o lado que ele tinha que trabalhar, né? Tinha um determinado verniz social, mas por dentro né, ainda estava escuro, né? Com certeza. Prosseguindo com Kardec, diz ele, são limitados os conhecimentos que têm das coisas. Tudo isso é muito importante, né? Quando nós recebemos alguma comunicação de algum espírito, não é só porque é de espírito que a gente vai abaixar a cabeça, né? Porque muita ignorância pode vir da espiritualidade para cá. Então ele fala sobre os espíritos de terceira ordem, ou da terceira ordem, ele fala, são limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual. E o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Né? E aí, se eles começam a dar informações a respeito da vida espiritual, quando eles mesmos conhecem muito pouco da vida espiritual, vão nos induzir a erro. Né? Aí Kardec prossegue dizendo assim, acerca dessas coisas não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo, né, do mundo espiritual. Mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então é a questão de saber separar o joio do trigo. Perfeito. Então, mesmo numa comunicação de um espírito imperfeito, você pode identificar ali, apesar da ignorância, da má-fé, às vezes, você pode identificar a confirmação de um um estudo. Exatamente. Que você tenha feito anteriormente. Exatamente. E aquele que é o orientador numa mesa mediúnica percebe perfeitamente o grau em que está aquele espírito que vem falar, né? Porque normalmente um espírito que chega à mesa, ele chega por diversos problemas, até porque não sabe que desencarnou. Mas você sabe o nível daquele espírito, porque como a maioria de nós ainda somos egoístas,
a gente fala sempre no eu, né? Eu. Então, o espírito elevado, ele fala nós. Ele envolve a todos. Então, o próprio orientador na mesa espírita, ele sabe que com quem, né, ele está falando, se ele também tem estudo, né? É verdade. Tem que estudar, não adianta ser só orientador, se não estudar para isso também. Sim, então é pelos frutos que se conhece a árvore. Com né? certeza. E aí, prosseguindo com Kardec, sobre os espíritos imperfeitos de terceira ordem, diz ele: o caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. E aí, Kardec sempre destaca isso, né? Observa a linguagem que você descobre qual o grau de evolução do espírito. É aí que nós estávamos conversando. Então, o caráter desse espírito se revela por sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Né? Kardec coloca com firmeza, né? Porque um espírito bom, e principalmente um espírito superior, ele jamais trai um mau pensamento. Né? Não faz parte mais da natureza dele qualquer coisa má. Né? Então, se denota qualquer maldade, é terceira ordem, por mais que a linguagem esteja sendo brilhante, culta e daí por diante. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Né? Então, se nós estamos ainda sendo objetos de atração de espíritos imperfeitos, porque eles não se atrevem, né, em regra, não se atrevem a se aproximar de pessoas sérias, né? Nós não estamos jogados às traças, né, pela divindade, né? Então, se eles se atrevem, normalmente é porque eles já sabem que em nós existe uma ponte, né, de identificação com o pensamento deles. Então, o que Kardec fala? Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Espírito bom ou espírito superior jamais vai nos induzir a qualquer ideia má. Exatamente. Né? Bom, eles veem a felicidade dos bons. Então, os espíritos imperfeitos faz parte da vontade divina que eles não fiquem absolutamente isolados dos bons, né? Se eles ficassem isolados, eles não veriam, né? Então, eles veem a felicidade dos bons, e essa visão lhes constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. No fundo, eles sabem que que eles podem também chegar àquela condição, né, que eles não foram criados por Deus na condição em que eles se encontram, eles se fizeram assim, eles sabem que eles podem chegar na condição do outro, do espírito feliz, entretanto, eles sabem que existe um longo caminho a percorrer. Então, há aqueles que, já que percebem que há um longo caminho a percorrer, se colocam no caminho, né, para percorrer. E outros se rebelam, né, desistem. Isso, na realidade, são o que você está lendo, né, das observações de Allan Kardec, são observações que a gente vê no dia a dia, né? Hoje, no encarnado com o encarnado. Né? Quando alguém tem êxito na sua profissão e se eleva a um cargo por mérito, né? Quantos de nós que trabalhamos naquela empresa, né, também ficamos, vamos dizer assim, com inveja, não fica feliz porque ele subiu, por que não fui eu que subi? Isso nós estamos falando de a quem está encarnado. Agora você imagina aquele que está desencarnado, entra em contato com pessoas que estão felizes, né, que estão vivendo um momento feliz, e se revoltam também porque, Astênio, tem uma coisa, eles perderam a oportunidade quando estiveram aqui, né? Sim. Normalmente nós estamos assim... O Criador, ele nos dando uma missão, que todos nós, segundo aprendemos, temos uma missão, né? Ainda que seja a missão junto à família, enfim. Né? São missões. Isso, mas quando o Criador nos confia uma missão, ou nos pede uma missão, necessariamente ele nos oferece as condições para nós realizarmos a missão. Né? Se não fosse assim, nós não poderíamos ser cobrados por não termos realizado a nossa missão. Então é isso, nós temos sempre tantas oportunidades, né, de realizarmos as nossas missões na Terra, por mais simples ou por mais complexas que elas sejam, né, que
ao desencarnar e verificarmos que não cumprimos a nossa missão... Que deixamos passar, né? Oportunidades, porque elas surgem à nossa frente e às vezes são oportunidades únicas. Né? Tem a oportunidade, passou, acabou. Mas aí quando nós nos voltamos para a nossa consciência, já na outra dimensão, a gente vê o quanto nós deixamos de fazer e poderia fazer. Perfeito. E deve ser uma dor grande, né? Você saber que você tem que recomeçar, né? Reencarnar quando você já podia ter saído dessa vida, né? com a sua missão cumprida, né? Não é isso? Ou parte dela, né? Às vezes o indivíduo tem uma existência, como você falou, tem uns que nem fazem o bem, mas também não fazem o mal. Então, mas essas pessoas estão dentro dessa classificação. Por quê? Porque se você teve a oportunidade de fazer o bem e não faz, né? Essa neutralidade, na realidade, só prejudica a quem? Ao indivíduo. Sim, porque isso revela uma certa dureza de coração, né? Sim. Amaury, como o nosso tempo está chegando assim ao final, e nós estamos vendo assim, as características gerais dos espíritos de terceira ordem, aí está faltando um parágrafo então, para a gente concluir. Né? Aí vamos concluir que a gente pega outro tema no próximo programa. Perfeito. Tá bom? Então, diz Kardec o seguinte, sobre os espíritos imperfeitos ou de terceira ordem, que eles conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Então, como eles são muito mais sensíveis na condição de desencarnado, a sensibilidade é maior, a lembrança das dores terrenas causam, às vezes, impressões mais dolorosas do que a própria dor que teve na Terra. Aí o Kardec completa esse parágrafo dizendo o seguinte: sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida, quanto pelos que causaram aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. E aí, Kardec, em seguida, diz que eles podem ser divididos em 4 grupos, mas que nós vamos estudar os 4 grupos na nosso próximo encontro. Né? Então... Mas acho que vale só destacando um ponto aqui no que nós já lemos, né? A gente tem aí uns 2 minutinhos ainda, que ele fala assim, eles sofrem verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida, ou seja, as doenças que tiveram em vida podem ainda produzir impressão na condição de desencarnado, né? Acidentes que sofreram em vida pode gerar ainda impressão, por isso sofrem verdadeiramente. E também sofrem pelo sofrimento, pela dor que causaram aos outros. Isso é tão comum, né, eles dizerem que são perseguidos pelos olhares das suas vítimas. Né? Então, pessoal, vamos encerrar agradecendo ao Jefferson, que está ali atrás, nos auxiliando. Ai de nós se não fosse ele. Né? E nos despedindo, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.